Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou o professor Leandro Alencar, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estou aqui hoje para tratar de mais uma regressiva envolvendo Direito do Trabalho. E olha que interessante, olha o tema da nossa regressiva de hoje. Joga na tela. Descontos lícitos. Vem comigo. Ah, professor, e por que é interessante falar de descontos lícitos? Porque na sua questão de segunda fase, o examinador poderá dar um caso em que você vai ter que examinar se aquele desconto feito no salário do empregado é devido ou não é devido, aquele desconto é lícito ou aquele desconto é ilícito. Muito cobrado nas questões de segunda fase pela FGV. Então, olha só, quando a gente fala de descontos lícitos, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, é que temos normas de proteção ao salário. Vem comigo. E temos normas de proteção ao salário, por quê? Para vedar a abusividade do empregador no que tange aos descontos no salário do empregado. E onde que vamos encontrar isso? Joga na tela. Sem dúvida alguma, se na questão estiver falando de desconto, precisamos ir diretamente no artigo 462 da CLT. E aqui vamos tratar do 462 caput, que é o dispositivo que concretiza o princípio da intangibilidade salarial. Que princípio é esse? Vem comigo. Aquele princípio em que veda o empregador de ficar efetuando descontos no salário do empregado. Princípio da intangibilidade salarial. Volta para a tela. Olha só o que diz o artigo 462 caput da CLT. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado. Para que? Olha que interessante essa informação. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado. Só que isso aqui é a regra. Porque olha o que diz a parte final. Salvo, quando este resultar de quê? Adiantamentos de dispositivos de lei. Então tem previsão em lei, é possível descontar, ou contrato coletivo. Já temos aqui então 3 hipóteses de descontos lícitos. Primeiro, adiantamento, dispositivo de lei, tem previsão legal para que seja efetuado aquele desconto, ou em contrato coletivo. Mas não para por aqui, porque ainda temos o artigo 462, só que agora o parágrafo 1º da CLT. Muito interessante essa informação, olha lá. Em caso de dano causado pelo empregado, FGV gosta de cobrar isso. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada. Tem que haver previsão no contrato. Olha aqui, tem que estar acordado. Ou na ocorrência de dolo do empregado. Vem comigo aqui para eu esclarecer. Então, se a questão falar na hora da prova lá, você perceber que a questão trata de um dano que foi causado pelo empregado. Olha só, se o dano foi causado por culpa, para que o desconto seja lícito, tem que ter previsão contratual. As partes têm que ter acordado. Então, culpa mais previsão contratual. Ah, professor, mas ele agiu com culpa e não tinha previsão contratual. O desconto é ilícito porque precisa ter a culpa mais a previsão contratual. E é claro, se for por dolo,
o empregado então teve a intenção de prejudicar o seu empregador, por óbvio, não precisa ter previsão contratual, beleza? O simples fato do empregado agir com dolo já torna lícito o desconto feito em seu salário pelo empregador, beleza? E olha só, temos ainda algumas hipóteses bastante interessantes na súmula 342. Olha o que diz a súmula 342. Descontos salariais efetuados pelo empregador. Percebam, eu até já destaquei. Com a autorização prévia e por escrito de quem? Do empregado, para ser integrado em plano de assistência odontológica, médico hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo associativa de seus trabalhadores em seu benefício ou até mesmo dos seus dependentes, não afronta o disposto no artigo 462, dispositivo que a gente acabou de analisar, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Então, olha aqui mais uma hipótese de desconto lícito. Adesão voluntária a alguma vantagem que foi posta pelo empregador. Então, olha só, olha que interessante. Para facilitar tudo o que falamos até agora, eu trouxe aqui um resumo. Possibilidades de descontos lícitos. Adiantamento, previsão legal ou contrato coletivo. Onde que está isso? No artigo 462 caput da CLT. Ou, no caso de culpa mais previsão contratual, atenção, tem que ter a previsão contratual. Ou no caso de dolo, já falamos, no caso de dolo não precisa de previsão contratual. Olha onde que está? Artigo 462, parágrafo 1º. E por fim, no caso de adesão voluntária, tem que ser voluntária, a vantagem concedida pelo empregador. Onde vamos encontrar essas vantagens? Na súmula 342 do TST. Vem comigo aqui? Então, meus amigos, tratamos aqui de mais uma regressiva, um tema muito interessante, provável de cair na sua prova. Então, espero ter ajudado e encontro vocês em um próximo momento.